Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e estou aqui com Fátima Araújo para mais um Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra por qualquer. Aporta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar do nosso trabalho e quiser colaborar conosco, passa um Pix para nós. Contato papapô@gmail.com. Com esse Pix, você vai estar gerando trabalho para jovens mulheres e apoiando o projeto de quem cuida de animais abandonados nas ruas de nossa cidade. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante nas viagens, que são as fotografias. É com as fotografias que a gente relembra os momentos mais engraçados, os momentos mais fantásticos, os momentos inesquecíveis. Todo mundo já provou a delícia que é abrir uma caixa de fotografias ou um álbum de fotografias e encontrar aquela fotografia daquele lugar maravilhoso, daquele momento mágico que você viveu. A Fátima Araújo, no programa 1, contou aquela história super engraçada da sua fotografia na Fontana de Trevi. E se você quer ver a foto de Fátima Araújo, a gente vai estar postando no nosso Instagram, que você pode nos acompanhar por lá também. Enfim, mas a foto de Fátima Araújo foi o motivo da sua história. E hoje eu me juntei com ela para que isso não aconteça também com você. Você terá aqui umas dicas de como fotografar em sua viagem. O que é importante? Nós não somos fotógrafas e acredito que você também, porque se você é fotógrafo ou fotógrafa, acho que você vai ficar meio desinteressado, né? Mas não fica não, pessoa, que no final tem um conto lindo também. Diga aí, Fátima Araújo, conta aí rapidamente a sua decepção com essa fotografia e que cuidados você passou a ter depois disso ao fotografar nas suas viagens seguintes. Olá, queridos ouvintes do Papo a Pô. Eu sou Fátima Araújo e, como Vera já antecipou, participei do primeiro programa dessa nova temporada, contando uma experiência não muito exitosa com uma fotografia na Fontana de Trevi. Só que eu queria muito uma foto dentro da Fontana de Trevi, claro, fazendo uma alusão ao papel de Silvia, vivido por Anita Ekberg, e a Fontana estava lotada de gente. Eu entreguei a câmera para minha amiga, entrei rapidinho numa parte lá da Fontana e pedi para ela fazer a foto bem rápida, porque tinha fiscalização, né? Quando eu fui ver a foto eu poderia estar em qualquer lugar, porque a minha amiga pegou apenas as pedras que estavam no entorno dos meus pés. Não pegou nada que estivesse ao fundo, né, que remetesse à Fontana. E eu tenho essa foto que vocês podem ver, que eu poderia tirar em qualquer lugar, inclusive em Gargalheiras, lá em Acari, que é a minha cidade natal. Bom, e acontece que o meu desejo, na verdade, era meio que me mostrar nas redes sociais, né? Naquela época era o Orkut que reinava absoluto, né? E aí quando eu vi a foto, eu tive uma decepção enorme, porque como eu falei, aquela foto poderia ter sido tomada em qualquer lugar. Apenas eu e as pessoas que estavam comigo sabem que aquela foto foi feita lá na Fontana. A fotografia, como sabemos, ela conta uma história, né? Ela narra uma experiência vivida, que é numa viagem que você faça para além do seu país, para além da sua cidade, uma viagem, digamos assim, a um território geográfico, né? Também pode contar a história de uma outra viagem, né? De acontecimentos da sua vida, né? Nascimento, aniversários. O que vale ressaltar é que realmente
a fotografia é uma história, né? Ela é uma história porque na hora que você acessa as fotografias, principalmente as de viagem, você revive aquelas experiências. Às vezes eu vou retomar as minhas fotografias, vou revê-las e aí eu descubro, além de a gente reviver aquelas experiências, às vezes a gente precisa também meio que adivinhar, né, onde foi tirada aquela foto. E às vezes a gente com as pessoas que a gente estava, era a forma como estava vestida, né, aquela roupa que você tinha naquela época, que aí você recupera o local visitado, né? Como alguém que adora viajar, algumas dicas que eu posso dar primeiro, do ponto de vista técnico, nesse mundo tão imagético, né, em que as pessoas sentem cada vez mais necessidade de registrar suas experiências, se você vai fazer uma viagem, você precisa se cercar de alguns cuidados com relação ao que você vai levar, né? Ter uma boa câmera, levar essa câmera, se o seu celular é suficiente, né? Você ter cuidado para não sair para os passeios com pouca bateria, né? Talvez seja necessário ter uma bateria móvel sobressalente para você recarregar o seu celular, não é, na rua, né? E ter um dispositivo móvel, né, minimamente, para que você possa descarregar as fotografias, já que muita gente tem, como eu também tem mania de fazer 1000 fotos do mesmo lugar, da mesma situação. Então geralmente a gente sobrecarrega logo a memória, quer da câmera, quer do celular, né? Se a gente está numa viagem longa, precisa ter esses cuidados, ter um dispositivo móvel para estar armazenando as fotos, também como uma forma de não perder. Uma outra dica que eu acho importante dar, a partir dessa experiência que eu vivi, para que a amiga de viagem faça uma fotografia sua e de fato tenha referências àquele lugar, é que você minimamente precisa falar com essa pessoa que vai lhe fotografar e dizer por que você está querendo essa foto, né? Quando eu falei para minha amiga, olha, não tem nada que remeta à Fontana, como é que eu vou dizer que eu fiz essa foto pensando em La Dolce Vita? Perguntando a ela disse, o que é La Dolce Vita? Então a minha amiga não tinha visto o filme, tudo bem, ninguém tem a obrigação de ter visto todos os filmes, e ela pensou que era uma simples foto irreverente minha. Eu tivesse explicado para ela por que eu queria tirar aquela fotografia, qual era a minha real intenção, provavelmente ela tinha incluído alguma referência da Fontana para que eu pudesse comprovar que aquela foto eu tinha feito exatamente com o objetivo que eu tinha em mente. Uma outra dica para quem é fotógrafo amador, e relaxe, faça a fotografia do seu jeito, na verdade, a fotografia é uma forma como o nosso olho captura um determinado cenário, uma determinada imagem. Lembrar que a foto perfeita, tomando toda uma cena ou um monumento, ou seja lá o que você quer fotografar na viagem, para isso tem os cartões postais, as revistas, os folhetos de divulgação daquele lugar. Ele não precisa reproduzir a fotografia tal e qual estão nessas formas de divulgação. Para isso, a gente compraria o cartão postal e pronto, estava resolvido. Então, é lembrar que a fotografia é o meu olhar, na verdade, né? É a forma como eu vejo aquilo que eu quero fotografar. De repente, de um monumento enorme, eu quero o detalhe. E pensar que tá tudo bem. Tenho amigos que falam que, mas você viaja e você só tira praticamente fotografia da paisagem e você pouco aparece na foto. E aí tá tudo bem também, né? Às vezes eu, por exemplo, pode até parecer irônico, mas eu não gosto muito de aparecer nas fotos. Eu prefiro capturar essa coisa do momento, do local. Tem também a questão da luz, que uma mesma fotografia do mesmo lugar, a gente tem que ter clareza que ela pode ficar completamente diferente, dependendo do horário que você faça, não é? Da quantidade de pessoas que estão presentes, que às vezes é difícil você driblar uma fotografia de um local muito visitado, onde tem muita gente, muitas pessoas presentes, né? Ou você vai fazer essa foto contaminada, né? Cheia de outras pessoas, ou você escolhe ir num horário que não tenha ninguém ou quase ninguém, não é? Algumas coisas que eu li a respeito, alguns sites e blogs sugerem, inclusive,
inclusive, que se você está em viagem, seu objetivo é fotografar alguns lugares, não é? Visite esses lugares na madrugada ou ao amanhecer do dia, porque isso vai garantir não só a ausência de pessoas no local, como também uma outra forma, uma outra luz, né? Um outro olhar sobre esse espaço, sobre esse lugar. E uma última dica para lembrar aos amigos viajantes que as fotografias de viagem são importantíssimas. Como eu já disse, é uma forma de contar a história desse lugar que você visitou. É uma forma também de você ver como é que você estava naquele momento, de relembrar também o que aconteceu para além daquela fotografia com você naquela viagem. Lembrando que as fotografias são importantíssimas e que a gente realmente precisa registrar, porque muitos desses lugares a gente não volta. A mãe de uma amiga minha diz que o mundo é grande demais para a gente estar voltando na mesma viagem. E de certa forma ela tem razão, né, pessoa? Mas enfim, as pessoas são livres, as pessoas podem revisitar o mesmo lugar várias vezes, né, se assim o desejar. Mas mais uma dica que eu gostaria de dar é que não nos esqueçamos que a nossa principal câmera é a nossa íris. Então, que antes da gente registrar com a máquina fotográfica, com a nossa câmera fotográfica, que a gente observe, que a gente olhe, que a gente se deleite, que a gente transveja, né? Que a gente veja para além do que aquele lugar está nos mostrando. Que eu acho que é só a partir daí, aguçando a nossa sensibilidade, que a gente vai fazer boas fotos, não é? A foto do detalhe, como eu estava falando, não é? Assim como fotografar na nossa íris, na nossa mente, no nosso coração e, por que não, no nosso corpo todo, essa experiência de uma coisa que é tão importante ao ser humano como é viajar. Bom, aqui a gente encerra com essas dicas de Fátima Araújo e a gente espera você no próximo episódio e a gente espera que você fotografe super bem a sua próxima viagem, que tá chegando o tempo de viajar, pessoa. Mas peraí, antes de começar a arrumar a mala, pegar a máquina fotográfica, para um pouco e ouça esse conto maravilhoso lido por Fátima Araújo, que fala do poder da fotografia. Beijinhos! Clara e o Dia da Fotografia, disponível em homoliteratus.com. A foto em preto e branco, amarelecida pelo tempo, mas Clara sabe que está usando um vestido de voal cor-de-rosa, sapatos da mesma cor e meinhas brancas, sua melhor roupa. Foi com seu pai ao fotógrafo tirar uma foto daquelas que toda criança tinha naqueles tempos. Saía pouco de casa e não sabe por que não tem lembranças antes disso, como se naquele dia tivesse sido parida e saído da bruma e do silêncio do útero para o barulho e as cores do mundo, quando precisou acostumar os olhos à claridade e aprender a respirar sozinha com seus próprios pulmões. O homem que tirava fotografias deu-lhe um urso marrom para a pose das fotos. Pensou que levaria o urso para casa e ficou frustrada quando teve que devolvê-lo. Mas seu pai, para convencê-la, prometeu comprar um igual. Seu pai, um simples operário de fábrica, depois de algum tempo, possivelmente após fazer algumas economias, apareceu no Natal com uma daquelas bonecas de plástico, de cabelos louros e olhos azuis. Mas Clara não achava tanta graça em bonecas, preferia ursos, mas nunca mais tocou no assunto.
Clara tem vontade de se juntar às crianças que brincam na rua, mas sua mãe não deixa. Não sabe o motivo e nunca pergunta. A resposta para os nãos dos pais é sempre a mesma. Gosta de ver as pipas dançando no céu e com cola, papel de seda e varetas de bambu já tentou construir algumas. Queria vê-las planando nas alturas. Sabia que se estava no controle da linha, de alguma forma mágica decolaria com elas. Depois de prontas, porém, pareciam sempre mais pesadas que o ar. Se negavam a sair do chão. As pipas foram assim esquecidas. Lembra de uma horta com seus canteiros simétricos de hortaliças e temperos, das árvores frutíferas e da ansiedade pelos frutos maduros, ameixas amarelas, pitangas, goiabas, laranjas, mexericas. Clara e os pássaros compartilham do mesmo êxtase ao saborear os frutos. Entre árvores, pássaros, frutos e sementes, há um pacto silencioso que mantém a ordem natural das coisas. Crianças têm amiguinhos invisíveis e Clara tem os seus. E tem aos animais da casa. Os animais possuem aqueles olhos de cor âmbar, mudam apenas de tom e de tamanho. Às vezes vê alguns sendo mortos para o almoço e não sabe o que sente, ou se sente algo, só fica ali olhando sem reação. Mas brincar de balanço é o que mais gosta, pois é o momento que pode tirar os pés do chão e voar, mesmo que seja por frações de segundos. Costuma pedalar seu triciclo a toda velocidade no terreiro irregular do quintal e de tantos tombos já ganhou joelhos e cotovelos escurecidos. Na infância, correr é tão necessário quanto respirar e, se possível, por que não, voar. Os cascos de cavalo, trotando pelo chão de terra da rua, anunciava o padeiro trazendo o pão e o leite pela manhã bem cedo, todos os dias. Depois, a carroça foi trocada por um jipe. O som do padeiro é precedido do cheiro do café de coador que sua mãe prepara. O crepitar das brasas do fogão a lenha remetem Clara ao sabor de milho verde e batata doce assados. Naquela época não existia quase nenhum conforto. A água era tirada do poço e o assoalho polido com uma enceradeira manual chamada de escovão. Nada escapa aos sentidos do tempo em que tudo parece possível. Nenhum cheiro ou gosto, nenhum som ou textura. O mundo tinha, então, outra dimensão para o olhar. Pequenos frequentadores do jardim vêm celebrar o sol e as cores nas manhãs de primavera, onde uma árvore solitária de cipreste antiga é a guardiã e pode-se ouvir os grilos cantando nas noites quentes de verão e o canto estridente da cigarra. Uma antiga crença diz que as cigarras explodem de tanto cantar. Uma flor misteriosa perfuma o ar noturno. Nos fundos da casa, um riacho com bananeiras à sua margem tem em volta um charco, um brejo avermelhado que se forma com as cheias da chuva. Clara olha através da cerca, prestando atenção ao som melancólico da água em uma correnteza constante que leva galhos e folhas e às vezes corpos de animais que ali são jogados. Por vezes, aquele pedaço do quintal surge em seus pesadelos como um pântano sombrio onde Clara afunda. Parece que seres misteriosos, híbridos de anfíbio e humano, a espreitam por trás das bananeiras. Mas, à noite, a orquestra dos sapos, em perfeita sincronia, embala seu sono. As fotos antigas trazem sempre alguma melancolia, nem sempre por causa de lembranças tristes, mas pela saudade do tempo. O tempo que tece histórias na paciência das horas e às vezes abruptamente as interrompe. A imagem da menina sorrindo, com o urso nos braços, pertence a esse tempo linear e cronológico. Alguns sonhos foram encaixotados e esquecidos no sótão da memória, assim como lá estão alguns fantasmas.
Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e o design de nosso Instagram, a Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube e também é assistente de produção. A Hanna Neri é nossa editora freelancer e a Fátima Araújo, o Fernando Palhano, a Geneta Mourinho, o Elri Costa e eu, Vera Pinto, somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por minha conta. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato@papapô@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando dos animais abandonados, porque 30% do que você doa é para eles. A Fátima Araújo e eu fizemos o episódio de hoje com muita alegria, para que você pense mais sobre a importância das fotografias e do teu olhar. Você já sabe, a gente está falando de viagem nessa temporada. Viagem de todo tipo, física, mental e espiritual. Se você quiser viajar com a gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o nosso e-mail, contato@papapô@gmail.com, que a gente conta a tua história de viagem do jeitinho que você quiser. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. A pandemia está passando, mas siga usando máscara para todo mundo se ajudar e a gente ficar logo livre para dar muitos cliques pelo mundo afora. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Papapô, yes.